E aí, vamos estudar a lição? Quarta-feira chegou, o conteúdo dessa semana está super, hiper, mega, power, top, e a gente vai dividir hoje o tema quem é o maior. No mundo competitivo que a gente vive, tem sempre alguém querendo se sobressair em relação à sua pessoa, a outra pessoa, melhor dizendo. É o mundo da competição, não é um pelo outro, é um pela outro, é um regaçando a vida do outro, um pisando no outro e cada um querendo suprir a sua necessidade, a despeito se tem ou não que pisar nas pessoas. Esse é o mundo que a gente vive, é a mais pura realidade. E o cristianismo nos desafia a estarmos nessa contramarcha. Ao invés de pisarmos em alguém para nos destacarmos, o evangelho nos desafia a servir as pessoas. E você vai chegar à conclusão na lição de hoje que o maior é aquele que serve. O Rei do Universo, o maior de todos, se tornou homem, habitou entre nós e veio servir, dar sua vida em resgate de muitos. Perceba que o senso do céu é o serviço. E a pergunta é, se eu sou discípulo, este senso deveria ser o mesmo no meu coração também. Os discípulos escutam do mestre o caminho da cruz. Você observa o texto em Marcos capítulo 9, do verso 30 ao 41. Jesus faz a predição da primeira vez a respeito do seu sacrifício, de que ele seria rejeitado, que ele seria morto. Isso provocou questionamentos, especialmente por parte de Pedro. E agora, na sua segunda predição, aqui em Marcos 9, ele menciona o fato de que seria traído. Isso gerou assim um mal-estar, aquela coisa toda, o traidor não foi apontado. Eu já sei, você já sabe, eles não sabiam na época. O leitor consegue identificar. Judas seria então o indivíduo que iria traí-lo, e você percebe que Jesus caminha, vai seguindo o seu curso, os discípulos vão ficando para trás, um clima esquisito está pintando no ar, muita dúvida, medo, e aí o que vai acontecer agora? Esse negócio que Jesus está falando está tão diferente da expectativa que nós havíamos criado para o Messias, está tudo diferente, e aí de repente uma instabilidade toma conta dos discípulos. A conversa deles, no meio de todo esse contexto, foi exatamente essa que inicialmente eu comecei falando para você, sobre quem seria o maior. Aí Jesus responde dizendo que o maior é aquele que se torna servo. No caminho da cruz, naquele indivíduo que quer viver o discipulado, e os discípulos estavam equivocados, e muitas vezes nós nos equivocamos, ser discípulo não é ser aquele que manda, mas é ser aquele que serve. E a segunda coisa, Jesus utiliza uma criança como exemplo. E você já até sabe, quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino dos céus. E a criança, em toda a sua sinceridade, sua capacidade, facilidade em perdoar, a criança é aquela que ilustra. E Jesus disse, quem recebe essa criança está recebendo o reino de Deus. E aí você pergunta, será que eu recebo as pessoas dessa forma, sirvo as pessoas dessa forma, vivo em função das pessoas dessa forma? Então pense, aí você vai descobrir onde está a sua grandiosidade, se é que ela existe. Você é grande quando serve, se não está disposto a servir, você não é tão grande quanto você imaginava. Pense nisso, Jesus é o nosso mestre, ele está aqui para nos ensinar. Vamos orar, conversar? Pai querido, neste momento, ensina-nos a sermos grandes na Tua presença, através de uma vida de serviço, verdadeiro discipulado, em nome de Jesus.